Ah, tudo bem? Eu sou a Silvânia, professora de Química do Mais Números, o curso de exatas, e para hoje a gente separou umas dicas especiais para a prova do Enem. As dicas dentro do campo da Química, né? Muita coisa que tem dentro da Química, mas algo bem especial que resume bem direitinho os tópicos mais importantes que você tem que se preparar, dar uma boa olhada para fazer uma boa prova do Enem, ok? Então, um apanhado dos últimos 10 anos, né? E o que mais tem caído na prova, num total de 95 questões, esse gráfico aponta para 33 questões de físico-química, bastante, né? Praticamente empatadas a química geral, a atomística e a química orgânica, e um pouquinho de bioquímica e meio ambiente, que na verdade essas questões de bioquímica e meio ambiente, elas vão se encontrar aqui no meio das questões dos tópicos mais relevantes. A gente vai encontrar, por exemplo, na orgânica, um pouco de bioquímica, né? E lá na parte de físico-química, onde entram as reações de combustão, por exemplo, ou lá na inorgânica, que estaria dentro da parte de química geral, ou da parte de atomística, lá dentro a gente vai encontrar os óxidos ácidos, por exemplo, né, que são formadores de chuva ácida. Então as questões do meio ambiente estarão inseridas no meio dessas questões com maior predominância. Num gráfico com percentuais, a gente pode ver, né, a predominância da fisicoquímica e as outras três áreas aqui, né, praticamente iguais, em torno de 20% para a química geral, atomística e a química orgânica. Então, dentro da parte, tipo, o que compreende a fisicoquímica, de tudo que estudamos em química, né, nos 3 anos do ensino médio, por exemplo, o que compõe a fisicoquímica, a química geral, a atomística e a orgânica? Então, além de ter separado o que tem dentro da fisicoquímica, a gente ainda separou para você o que mais tem caído nesses últimos 10 anos dentro da parte de fisicoquímica. Então, o que eu vou mostrar a partir de agora não é tudo que tem na fisicoquímica, mas tudo que mais tem caído na parte de fisicoquímica. Tá certo? Então, primeiro, 3 conteúdos bem relevantes aqui. A termoquímica é a parte que estuda o calor ou a energia térmica, né? Que são calor liberado ou calor absorvido pelos fenômenos físicos ou pelas reações químicas, que a gente classifica como endotérmicos e exotérmicos, né? Então, o domínio da definição de caloria, o uso dos calorímetros para determinar a quantidade de calor liberado por uma substância em uma reação geralmente de combustão, né? E os ΔH, que acompanham os fenômenos endotérmicos, que absorvem calor, e os exotérmicos, que liberam calor. A termoquímica também tem a parte de cálculos de entalpia, né? Existem 3 métodos diferentes de calcular o ΔH, mas o que mais tem aparecido nas provas do Enem é pela lei de Hess. A lei de Hess, ela usa reações com valores de ΔH conhecidos para calcular o ΔH de uma outra reação chamada de reação global, né? Então, já tudo bem organizadinho no material do curso, para que você encontre lá esses conteúdos com exercícios para resolver, bem planejado aqui. Se o seu problema for termoquímica, não se preocupe. É uma parte bem legal da fisicoquímica, tem aplicação prática, bem tranquilo, e vai ser bem legal aqui a gente conversar sobre esses itens que tem dentro da termoquímica. A eletroquímica também é uma parte que eu gosto muito, que envolve os elétrons nas reações químicas, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, as espécies que perdem elétrons, que sofrem a oxidação, as espécies que ganham elétrons, que sofrem a redução, e essas espécies, quando participam de uma reação química, né, geram agentes oxidantes, agentes redutores, balanceamento de reações por oxirredução, tudo isso aqui dentro da parte de eletroquímica. 2 assuntos bem importantes: pilhas, né? A pilha, fiz um risco involuntário aqui, gente, dá licença que eu vou apagar, porque estava indo tão bem aqui, né?
bem caprichadinho, só uma licencinha aqui. Olha, a parte da eletroquímica estuda as pilhas e a eletrólise. O que acontece nas pilhas? A pilha, uma reação química de oxirredução, por exemplo, aqui dentro, um elemento ganha elétrons, o outro perde e produz eletricidade. Esse é o funcionamento, é o princípio de uma pilha. É um processo espontâneo, tem cálculo de ΔE, que vai gerar uma pilha de 2 volts, de 1,5 volts, né? Que é a DDP, a força eletromotriz da pilha. E enquanto que a eletrólise é justamente o contrário. Na eletrólise, acontece a passagem de eletricidade e gera uma reação de oxirredução. Enquanto que uma pergunta bem importante nas pilhas é o cálculo do ΔE, a pergunta mais importante da eletrólise é: calcule a quantidade de sódio metálico produzido, calcule o volume em litros de gás hidrogênio produzido. Por quê? Porque o objetivo da eletrólise, um dos objetivos, é produzir substâncias simples a partir de substâncias compostas, pela passagem de eletricidade. Aqui tem as leis de Faraday, usamos as fórmulas Kit, né? Q igual a I vezes T, conforme o tempo e a quantidade de carga que passa por dentro da eletrólise da solução, a gente consegue calcular, então, né, a quantidade de produto obtido numa eletrólise. E a radioatividade, um fenômeno incrível aqui, né, as partículas alfa, beta e gama, conhecer essas partículas, as suas características, carga, massa, como elas participam de reações, né, as reações onde são liberadas as partículas, as reações onde tem bombardeamento por partículas, reações de fusão e fissão nuclear. Fusão é a união de núcleos pequenos liberando grandes quantidades de energia, o que acontece no Sol e na bomba H, que é a bomba de hidrogênio, e a fissão nuclear, que é a quebra de núcleos grandes, né, em núcleos menores. É o que acontece na bomba atômica e nas usinas nucleares. A fissão, ela gera um lixo, né? E esse lixo, que são elementos que continuam emitindo radioatividade, eles são muitas vezes usados para tratamento e diagnóstico de doenças. Então, bem interessante essa parte aqui das reações nucleares. E na radioatividade não dá para esquecer o tempo de meia-vida, que seria o tempo necessário para que metade de uma amostra de um isótopo radioativo se decaia, né, se transforme em outro elemento químico. Então, os 3 primeiros tópicos da fisicoquímica, né? Ainda dentro da fisicoquímica, gente, estudo das soluções e tudo que tem direito, solubilidade, concentração de soluções em grama por litro, em mol por litro, percentual, ppm, ppb, diluição e misturas de soluções e a titulação. A titulação, principalmente ácido-base, né? Então, é uma mistura de soluções diferentes que reagem entre si. Aqui gera uma grandeza chamada pH, que vai aparecer nos equilíbrios químicos, pH, pOH, que é a neutralização, o ponto de equivalência ocorre quando o número de mol de ácido e o número de mol da base no volume usado estão de acordo com a estequiometria da reação. Então, a técnica chama-se titulação, usa-se um indicador que a gente precisa discutir, os indicadores em meio ácido, indicadores em meio básico, né? E na parte de equilíbrio químico, algo bem extenso aqui, bem amplo, os equilíbrios químicos, né, dentro da fisicoquímica. Lembra o deslocamento do equilíbrio, o princípio de Le Chatelier, que quando um sisteminha está em equilíbrio e ele sofre uma perturbação externa, como mudança de pressão, mudança de temperatura, ou então mudança na concentração dos participantes, o equilíbrio imediatamente reage para tentar se reorganizar, atingir um novo equilíbrio, e para isso ele se desloca para a esquerda ou para a direita. É o que está acontecendo nessa gangorrinha, né? Então, dentro do equilíbrio químico, além de estudar o deslocamento, que cai na prova, chama princípio de Le Chatelier,
ainda tem todas as constantes de equilíbrio aqui para a gente ter uma boa conversa. Os equilíbrios moleculares, ó, Kc mol por litro, Kp em ATM, e os equilíbrios iônicos. Aí, olha que legal, como fecha bem, como quando a gente começa a compreender o todo, né? Os assuntos começam a interagir e as coisas vão ficando mais fáceis. Sabe que o Ka é o estudo da constante de ionização do ácido? É um ácido em meio aquoso, que não deixa de ser uma solução. O Kb é uma base em meio aquoso, aqui tem ácido, aqui tem base, aqui no equilíbrio químico também, e o Kw é a constante do equilíbrio iônico da água, que é a concentração do H+, vezes o OH-, a autoionização da água, né? E isso gera um pH e um pOH, que imediatamente pode ser discutido aqui na parte de titulação também, quando envolve ácidos e bases, né? Outra coisa interessante é o uso dos indicadores, ó, em meio ácido e em meio básico. A fórmula de Sorensen, né, que é para cálculo de pH, que não tem formulário na prova de química, e mais duas constantes de equilíbrio. A constante da hidrólise salina, que é um sal interagindo com os íons da água, e o produto da solubilidade, que é para equilíbrios heterogêneos. Sabe aqueles sais pouco solúveis em água, ou as bases praticamente insolúveis? Formam sistemas heterogêneos com presença de íons, que também origina uma constante, que é Kps ou Ks. Então, um total de 7 constantes de equilíbrio para a gente discutir, interagindo com outras áreas, que a gente consegue muito bem fazer isso, principalmente nos exercícios, que nunca cai uma coisa só, né? Então, no decorrer do curso, a gente consegue ir alinhando essas coisas e vai ficando bem mais tranquilo. Beleza? Olha a química geral, o que tem que se preparar para a química geral? Aponta e descobre onde estão os teus pontos fracos aqui para a gente trabalhar nisso. Estequiometria, uma parte super importante da química geral, né? A estequiometria, ela pergunta assim, ó, se você usou 1 tonelada do reagente, quanto de produto vai obter, né? Então, o objetivo da estequiometria é ver como as substâncias que participam de uma reação se combinam. Só que essa quantidade com que as substâncias se combinam pode ser em mol, pode ser em moléculas, pode ser em quilos, pode ser em volume, que é litro, metros cúbicos. Então, várias coisas dentro da estequiometria para a gente conversar. Tabela periódica, está na química geral, não tem tabela periódica na prova do Enem, não tem, por isso que é legal a gente usar muito a tabela na resolução dos exercícios, ela está sempre presente para a gente ficar familiarizado com ela e não ter medo, não ter preocupação, memoriza várias coisas à medida que tu vai usando a tabela, chega uma hora que tu nem precisa mais, vai ficando automático, né? Então isso vai te deixando bem tranquilo para a hora da prova. Mas olha, sobre a tabela periódica, elenquei as propriedades periódicas, tá? Raio atômico, eletropositividade, que tem a ver com perda de elétrons, eletronegatividade, que é a atração de elétrons, a afinidade eletrônica e o potencial de ionização. Essas propriedades aí, além de conhecer as famílias, né, metais alcalinos, alcalino-terrosos, halogênios, calcogênios, então aquele assunto basicão aí de tabela periódica. Funções orgânicas dentro da química geral, ácidos, bases, sais e óxidos. Tá vendo como ácidos e bases estão aparecendo aqui pela terceira vez? Eles já apareceram na titulação, eles já apareceram lá nos cálculos de pH e pOH no Ka e no Kb, né? Então, tudo vai se interligando aqui e uma coisa vai levando a outra e vai ficando bem mais tranquilo. Os sais também têm a sua constante de hidrólise lá no equilíbrio químico, né? E os óxidos têm uma classificação importante, óxido ácido, óxido básico, neutro, anfótero. Então, os óxidos, um destaque especial para a classificação deles. E na separação de misturas, né? Aqui eu colocaria duas coisas bem importantes, que é nas estações de tratamento de água, quais são os métodos de separação de misturas utilizados,
e na separação dos componentes do petróleo. Mas claro que teria que dar uma olhada em outras técnicas de separação também, né? Porque na natureza os materiais estão na forma de misturas, né? E a indústria se preocupa em separar esses materiais do meio das misturas. Então, as técnicas de separação de misturas também é um ponto bem relevante da química geral para a nossa prova do Enem, tá certo? Na atomística, o que eles consideram atomística, então? O que teria aqui dentro da atomística, né? Várias coisas, tá, gente? Mas para a prova do Enem, forças intermoleculares e propriedades dos compostos, mais da química inorgânica aqui, tá? Então, as forças intermoleculares seria, né, as atrações do tipo íon dipolo, por exemplo, cloreto de sódio na água, as forças de dipolo induzido, que é para moléculas apolares, as forças de polo-dipolo, que são para moléculas polares, e dentro do dipolo-dipolo, uma atração bem intensa, que é o que a figurinha está demonstrando aqui, que é a atração que existe, por exemplo, entre as moléculas de água, que são as pontes ou ligações de hidrogênio. Então, bem comum a parte de forças intermoleculares, uma vez dado o composto, né, identificar o tipo de força intermolecular, ou entre as próprias moléculas do composto, ou entre o composto e a água. Então, tem que ficar, né, bem atento à pergunta, se é entre as moléculas ou se é entre aquela molécula e a água. Tudo isso para a gente conversar. E as propriedades dos compostos, iônicos, moleculares e metálicos também, tá? Então, aqui eu destacaria como propriedades dos compostos que interessam para esse momento, tá? O ponto de fusão e ebulição, a solubilidade em água, um composto iônico, um molecular ou metálico, né? Qual deles tem maior ponto de fusão e ebulição? Quais são mais solúveis em água? São bons ou maus condutores de eletricidade? Puros ou em meio aquoso, e o estado físico, reconhecer um composto. O iônico é sempre sólido, a 25 graus e 1 atm. O metálico também, né? Exceto lá o mercúrio, que é um metal líquido. E os moleculares? Então, é isso que a gente tem que conversar, né? Acertar esses detalhes, essas dúvidas que ainda existem aí, para dominar total as propriedades dos compostos. Então, aqui eu estou me referindo aos compostos mais da parte da inorgânica, tá? Iônicos, moleculares e metálicos. A representação aqui é de um composto iônico, né? Que é a atração eletrostática. E, para finalizar, a química orgânica. As funções inorgânicas, reconhecer um hidrocarboneto, um aldeído, uma acetona, um éster, um éter, amina, amida. Então, identificar as funções é prioridade, né? E depois que eu conseguir identificar as funções, então, as propriedades dos orgânicos também, assim como nos inorgânicos, né? E gente, olha que coisa mais linda isso aqui, tá? Que é um composto orgânico que tem ali, né? Então, os átomos que estão aí de cinza são os carbonos, tenho que te falar, porque eu amei isso aqui. Os de vermelho são os oxigênios e o de branco, o hidrogênio. Tanta coisa para falar aqui, mas não estou podendo. Hoje eu só quero te dar as dicas, as coisas mais importantes na parte de química. Estou me segurando aqui para não começar a explicar alguma coisa, tá? Linda demais, né? Deixa eu te falar. Olha só, forças intermoleculares, solubilidade dos compostos orgânicos na água, ponto de fusão e ebulição e a polaridade. Éster, éter, amina, amida são polares, como que é o ponto de fusão e ebulição, são solúveis em água, as forças intermoleculares, será que é tudo ponte de hidrogênio? Não. Hidrocarbonetos não, né? Hidrocarbonetos são apolares, são dipolo induzido, insolúveis em água, tudo isso para a gente conversar. E na parte das reações orgânicas, uma paixão também aqui, né? Elenquei as mais importantes, tá? Ó, a oxidação, álcool e cetona, né? Que vira
aldeído numa parcial, quando é álcool e depois ácido carboxílico, né, que explica como que um vinho chega a vinagre, né, a esterificação, que forma o éster, e uma muito particular, que é a transesterificação, que forma uma mistura de ésteres, que é o biodiesel. Então, uma reação orgânica bem especial aqui. O objetivo de produzir biodiesel é reaproveitar as gorduras, né, e substituir o óleo diesel, que libera muito enxofre na atmosfera durante a sua queima. A saponificação, que é uma reação que produz o sabão, e a polimerização, que está aparecendo aqui, né? Ô, gente, a saponificação que aproveita o óleo, tá? A esterificação é um ácido graxo, um carboxílico, né? Só que o carboxílico com o álcool produz o éster e água, ok? E o sabão é que aproveita o óleo, né? Um óleo mais uma base de arrênios produz um sal de ácido carboxílico, que é o sabão, e outro tipo de álcool, né? Então, essa aqui é a saponificação. E a polimerização é a que forma polímeros naturais, como, por exemplo, as proteínas, o amido, a celulose, e os artificiais, como, por exemplo, o Teflon, que é um polímero artificial, o PET ali das garrafinhas, das sacolas, dos tubos de PVC, né, o cloreto de polivinila. Então, aqui, as reações de polimerização. E um destaque especial aqui para os fármacos, compostos orgânicos usados como medicamentos, né, os detergentes, que estão dentro das funções orgânicas aqui, que são ácidos benzenos sulfônicos, explosivos, por exemplo, trinitrotolueno, que é o TNT, e os pesticidas. Aí a gente engloba tudo aqui, também um pouquinho da parte de bioquímica e a parte do ambiente, de meio ambiente. Tá certo? Então, o que eu tinha separado, os tópicos mais importantes eram esses aqui. Eu deixo aqui um grande abraço e espero vocês lá no nosso curso para a gente resolver todas as dúvidas que porventura vocês tenham na parte de química. Tchau e até mais.